Fala galera, eu tava conversando com o pessoal lá no grupo do Tempra. Eu me dei conta que eu não mostrei nenhuma configuração em nenhum dos dois vídeos. Então eu vou mostrar algumas aqui que eu uso no caso do Tempra, né? Eu não vou mostrar tudo, eu vou mostrar algumas opções e configurações que eu uso lá. Então vamos lá, aqui ó, que acho que vale a pena citar é o Trigger Setup, que é basicamente a configuração de roda fônica, né, que é Missing Tudo, né, que é dentes faltando, 60 menos 2, e o ângulo no Tempra, no meu, ficou 246, tá, porque se eu não me engano nas outras injeções contam a distância entre o sensor e a falha, e no caso da Speed é entre o sensor, entre a falha e o sensor. Na Speed é entre o sensor e a falha, então você conta o outro lado da contagem, né? Seria o invertido ali. Então, por exemplo, nas outras normalmente fica em acho que 116, 120, e na Speed fica 246, né? De 360 graus. Mas isso aqui sempre é bom conferir, tá? Porque o Tempra teve mais de um modelo de roda fônica e dependendo da regulagem do sensor também ele muda um pouco, tá? O resto é meio padrão, né? Porque eu uso o sensor original com conversor. Saídas programáveis. No caso aqui eu uso esse pino que é do atordor marcha lenta, PWM. Eu uso para acender a luz de injeção. Então aqui nessa regra número 1, ele acende se a pressão de óleo baixar de 12 psi ou se a correção subir mais que 10%, né? E na regra número 2 ou se a temperatura passar de 105 ou se a pressão de combustível cair de 35 psi. Aqui ó, flex. Esse aqui tá mais ou menos acertado já. Apesar de eu quase não, eu só uso gasolina na verdade quando eu vou pegar a estrada, né? Porque a diferença de consumo é absurda. Então aqui, quanto mais etanol, mais combustível, né? Na verdade 100% do mapa, porque é o meu combustível principal. Então, quanto menos etanol, né? Mais gasolina, menos combustível. Aqui, quanto menos etanol, menos ponto. Aqui o Boost Controller, que até agora eu não mexi, ainda tá a configuração que veio. Aqui é malha fechada, né? Tabela de combustível, tabela de avanço. Aqui configuração de ignição, eu uso o MAP, né? Como carga principal, centelha perdida. Aqui o ângulo da partida, 10 graus. Aqui você usa para travar o ponto, né? Para passar a lâmpada de ponto. O duel eu uso a bobina dupla original, 4,5 na partida 2.8, ele acho que é a 13 volts ou 14, não lembro, mas tem dado conta mesmo com a pressão. Inclusive eu não mexi nem em gap de vela. Controle de lenta, né? Eu uso o motor de passo, malha aberta. É basicamente isso aqui que eu estou usando, né? Marcha lenta no ar condicionado, antigamente você tinha que usar essa opção. Aí ele recebia o sinal do ar aqui e fazia a compensação, né? Agora, acho que em 2025, essa aqui é a 0107, que saiu acho que em maio de 2026. E na primeira versão eles adicionaram uma opção do ar condicionado mais completa, né? Bom, aqui em acessórios ventoinha. Apesar do cebolão estar lá ligado, tá? Ele tá meio como backup. Eu uso basicamente pela injeção mesmo, para ser mais seguro, né? Então ele liga com 91 e desliga com mais ou menos 86, 87. Não está exatamente a temperatura original porque ele tem um delay, né?
como ele lê no motor e não no radiador, eu deixo aqui, mas ele sobe um pouquinho e aqui ele ainda baixa um pouquinho. Mas tem funcionado bem pra mim assim. Launch Control Flat Shift eu não uso. Bomba de combustível é o pino padrão, né, a saída padrão. Ele pressuriza por 2 segundos. Nitro não uso. Que velocidade, né? Eu uso o sensor original. É o pino 20 pulsos por quilômetro, né? Não milha nem Redcam. Esse aqui é o diâmetro, não, o circunferência do pneu, né? Eu uso, se eu não me engano, 1955516. Esse aqui é como se fosse um filtro, né? Para ele não variar muito rápido a velocidade. E aqui são as detecções de marcha, né? Para você usar no Boost Controller ou pegar no Datalog. Aqui o ar-condicionado, né? Que eles adicionaram ano passado, esse menu mais completo. Então é ligado, esse é o pino de entrada, né? Que seria o pino do Flat Shift, do Launch Control, que eu não uso. Então ele entra o sinal por aqui. O pino 4 é a saída que eu uso, eu acho que é a do VVT, que eu uso para controlar o compressor. Sentido do sinal. Aqui é o seguinte, é o delay de ligar, né? Então você aperta o botão, ele dá 1 segundo e liga o ar. Aqui, se você ligar o carro com o ar condicionado ligado, ele só depois de 4 segundos que liga o ar, né? Para dar tempo da marcha lenta estabilizar. Aqui pelo RPM mínimo, então se cair disso ele corta o compressor, né? Para diminuir a carga. E se passar disso numa ultrapassagem, por exemplo, ele corta o compressor. Aí quando ele sobe de 700 ou baixar de 4000, dá 2 segundos e meio, ele liga o compressor de volta. E a mesma coisa que o TPS, passou de 70 ele corta, baixou de 70, dá 2 segundos, ele liga o compressor. Aqui ele corte por temperatura, tá até baixo, mas esse mapa aqui na verdade está desatualizado, né? Que eu tô, o mais novo tá no celular. Aqui a parte da ventoinha, que eu não controlo, né? Eu deixo pelo presostato original. E aqui compensação na marcha lenta, então ele aumentando 8 passos, 50 RPM. Eu acho que não estou usando isso aqui mais, tá? Mas não deve estar muito fora disso. Aqui pressão de combustível e óleo. As configurações são diferentes, que eu uso sensores diferentes, né? Marca diferente. Boost Controller. Então eu uso o malha aberta, né? O Open Loop. E aqui seria por marcha, que eu também não estou usando no momento. Isso aqui é o Boost Cut, né? Corte por pressão. Então aqui está 200 kPa, que dá um bar de turbo. Então basicamente chega um bar e ele corta, né? Aqui a tabela. Esse mapa está desatualizado mesmo. Aqui está totalmente zerado, que seria pela pressão da mola, né? Então ele passa daqui direto para a mola. Aqui injeção de metanol ou água, né? Não uso isso. Aqui contagiros. Aqui eu só ativei também, tá a configuração padrão, que já funcionou. Aqui a saída serial para comunicar com aquela tela lá que eu mostrei no outro vídeo. O resto não mexo. Aqui a calibração dos sensores, né? Eu uso o sensor MAP da Volkswagen, que é de 3 bar. Seria a pressão absoluta, né? Então seriam 2 bar de turbo, né? Sensor de temperatura os originais. Eu acho que eu alterei um pouco essa tabela aqui, tá? Mas é do ar e da água. AFR, eu uso esse modelo aqui, que no álcool fica nessa configuração, tá? Porque se você usa AFR diferente de 14.7, ele pede para você alterar a leitura da sonda. Aqui os filtros, né, que eu deixo também tudo no padrão. Aqui mapas 3D. Então, combustível. Que é avanço, né? É basicamente isso aí.
aqui as saídas de rádio, que pra mim é um ponto que tinha que melhorar um pouco na Speed, né? Você não consegue, por exemplo, testar bomba, testar motor de passo, atuador. É só bico e bobina. Beleza? E é basicamente isso aí. Queria mostrar algumas coisas pra vocês, pra quem sabe ajudar alguém aí que vai fazer no tempo ou quiser saber como é que usa as configurações, né? Beleza?